Começa agora o Xadrez Verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3, está começando mais uma edição do boletim semanal especial sobre o coronavírus, onde a gente acompanha a pandemia ao redor do globo. Como sempre, estão comigo meu amigo e companheiro Felipe Nobre Figueiredo, o homem por trás do tabuleiro. Olá, meu caro Matias, olá, Átila, olá a todos os nossos ouvintes, todo mundo que nos ouve, nos prestigia, nos divulga, nos tolera, diz que nos odeia, mas não nos tira do ouvido. Continuando aqui em ritmo de pandemia, onde o tempo é uma abstração, uma ilusão e estamos perdidos, né, à deriva no universo. E também estamos com Átila Yamarino, o paladino da quarentena. Recebeu alguma reclamação de vizinho essa semana, Átila? Dessa vez não, acho que o grupo tomou conhecimento do podcast, ouviu a minha ideia sobre a cavalaria e os unos e resolveram ficar quietos para manter o gramado bonito aqui. Que bom. Bem, então, como tem sido usual nesse espaço, a gente começa nosso giro ali pelo leste da Ásia, mais precisamente na China, onde 57 novos casos de coronavírus é o registro, né, do maior número diário desde abril. Todo mundo pergunta se é uma nova mutação do vírus, se eles podem ter uma segunda onda, se é uma linhagem nova, se é uma cepa nova para estar infectando os chineses. E não é uma linhagem nova, nem precisa ser para poder causar uma segunda onda por lá. Por quê? Como a gente conversou aqui várias vezes, e eu já estou me adiantando que tem várias outras notícias, mas elas vão fazer bem mais sentido em cima disso. Poucos chineses pegaram o vírus. Foram 80 mil pessoas testadas positivas pelos números oficiais, 80 e poucas mil. Provavelmente um número 2 ou 3 vezes maior de pessoas que não foram testadas a tempo de darem positivo. Qualquer exame que eles estão fazendo de sorológico e até teste de bolsa de sangue doada aponta para uma proporção de menos de 5% das pessoas na região de Wuhan com o vírus. Pelo volume de teste que eles fizeram nas outras cidades, muito menos pessoas pegaram, então praticamente 99% dos chineses ainda são vulneráveis à Covid. Qualquer caso de coronavírus que descer por lá de qualquer avião ou de alguém que tenha o vírus no corpo ainda, pode causar uma segunda onda de casos sem precisar de mutação nenhuma, sem precisar ser cepa nenhuma, porque o vírus é isso tudo mesmo que a gente tem medido e acompanhado. E além disso, Átila, além desse número novo de casos, vários bairros de Pequim adotaram medidas de confinamento. Foi determinada por tempo indeterminado, ao paradoxo do tempo aí, né? A volta às aulas, que estava prevista para hoje, né? O dia que a gente grava, dia 15 de junho, segunda-feira, e teve novamente outra discussão sobre um mercado silvestre, né? Já que o mercado Xinfadi, que teria sido esse centro, né, dessa nova infecção, porque das 517 pessoas testadas nesse mercado, 45 foram dadas como positivo, nenhuma tinha sintomas, e a gente vai falar essa questão dos sintomas aí mais para frente hoje, né? E nos próximos dias vão testar todos os 10 mil funcionários. O Xinfadi, ele não é apenas um mercado de produtos silvestres, né? Ele é como se fosse assim, pelas fotos, a comparação que eu faria é tipo um CEAGESP, digamos assim, né? Porque se fala mercado, parece que é um mercado de esquina, mas não, parece uma coisa meio um CEAGESP, né? Tanto que tem 10 mil funcionários. Então, nesse sentido, tem alguma novidade, alguma nova discussão, alguma coisa assim, ou ainda está cedo?
Assim, tudo indica, ainda está cedo porque não tem resultados de teste genético para saber de onde veio o vírus que está causando esse surto agora. Tudo indica que o papel desse mercado até aqui foi de aglomeração e não de sede de um novo evento de transmissão do vírus para humanos. O fato da gente não ter descoberto de onde o vírus veio ainda mantém a preocupação acesa de que talvez novos surtos possam acontecer, porque esse salto que o vírus deu para humanos pode voltar a acontecer de novo se a gente não sabe de onde o vírus veio. No caso de Pequim, tudo indica que não, que o que aconteceu foi só que esse mercado, essa feira, é onde tinha muita gente aglomerada e os casos cruzaram por lá. O que também pode ter sido o caso de Wuhan, porque como a gente não sabe de onde o vírus veio, ainda não está muito claro se Wuhan foi sede ou foi simplesmente o primeiro grande centro urbano onde a doença se espalhou. E eu descobri essa semana por que eles testaram pangolins e de onde veio o evento dos pangolins, de uma origem da doença que ainda é bem conturbada. Eu estava me perguntando desde sempre como que tiveram a ideia de testar pangolim para ver se eles tinham coronavírus, porque afinal ele é um bicho inclusive contrabandeado, que não pode ser vendido ou exposto na feira em tempos normais, mas parece que eles têm um santuário de pangolins na região de Hubei, para onde eles mandam os bichos que são apreendidos para eles se recuperarem, como se fosse um IBAMA aqui, quando os animais são apreendidos em algum canto, e que recebe regularmente pangolins das duas origens lá da Malásia e do outro lugar de onde ele vem. E esses pangolins que eles receberam esse ano estavam com problema respiratório e vários deles morreram. Então foi meio óbvio para os caras testarem o pangolim para vírus respiratórios por isso, e é por isso que eles pegaram os primeiros vírus por lá. Só para dizer que eu descobri de onde veio os testes, mas que eu saiba, essa parte da origem ainda não avançou. Agora a gente cruza a fronteira com a Índia, já que o país usará 500 vagões de trem como enfermarias em Nova Delhi. Isso, eles vão usar esses 500 vagões que vão se converter em 8.000 leitos que vão ser usados para pessoas com Covid, né, mas que estejam em situações mais brandas, digamos assim, e nessa semana o ministro, né, Amit Shah, se encontrou com o governador, digamos assim, de Delhi, né, que é o ministro-chefe da região de Delhi. Lembrando que na Índia o sistema parlamentarista também vale para as unidades internas do país, e a Índia tem tido cerca de 12.000 novos casos confirmados por dia, né? Então, Átila, você que fez, né, um estudo de casos sobre a Índia recentemente, como está a situação no segundo país com maior população do mundo? Preocupante, eles estão naquela confusão ainda de reorganizar as pessoas por conta de desemprego e outras coisas. Faz sentido estarem aproveitando o trem porque precisam expandir os leitos de UTI, porque eles provavelmente já estão saturando inclusive os leitos de UTI particulares das principais regiões lá, por causa do número de casos, mas dado o tamanho da China, quer dizer que isso mal começou, né? China, Paquistão e alguns outros países populosos como a Indonésia ainda vão nos surpreender bastante com o número de casos. A questão é que pelo esforço que eles estão fazendo, o crescimento é mais lento, né? O crescimento por milhão de habitantes na Índia é ínfimo, se a gente for fazer esse tipo de conta, mas o absoluto está bem sério e promissor. E a discussão que a gente vai ter no fim do episódio de hoje é justamente como tem horas em que os números relativos informam, mas tem horas em que os números absolutos são preocupantes. No caso da Índia, os absolutos já são preocupantes desde agora, porque os casos ainda estão concentrados em grandes metrópoles. A hora que isso começar a interiorizar lá, 10 mil por dia, 10 mil casos por dia não é nada. Bem, falando de outro país bastante povoado, no caso, a gente atravessa ali a Ponte de Adão, no estreito de Palk. Vamos para o Sri Lanka, já que o país realizou votação teste contra coronavírus antes da eleição. Isso, as eleições no Sri Lanka estavam marcadas para o mês de abril, foram adiadas para 5 de agosto, e nesse final de semana o país realizou como se fosse a eleição presidencial
em 4 dos 22 distritos, usando medidas de higiene, em que os eleitores têm que usar máscaras, têm que ficar pelo menos 1 metro de distância um dos outros nas filas, tem que levar a própria caneta para assinalar a cédula. Os mesários, as pessoas da organização da eleição, estão usando máscaras e também escudos, né, de plástico para o rosto, e estão com dispensers, digamos assim, de desinfetante e que eles fazem, né, eles dão uns sprays aí nos eleitores e nas cabines regularmente. A ideia era testar, né, quanto tempo a eleição demoraria com esses novos procedimentos e se a eleição teste vai causar alguma forma de novos surtos que possam motivar, né, que gere uma discussão de eventualmente adiar novamente as eleições. Então, assim, é mais ou menos o seguinte: realizaram todo o aparato das eleições para ver como é que vai dar, como é que vai ficar. Se nesses 4 distritos falar, olha, teve aqui 5 casos a mais, teve 10 casos a mais, então tá dentro ali do mamagerro, tudo bem. Olha, o tempo, cada eleitor demorou 2 minutos a mais, então, no final das contas, vai dar tempo, tal, beleza. Agora, se chegaram a falar, olha, foi um caos, cada um demorou 15 minutos a mais, teve um estouro de casos na região ali do local de votação, então vamos adiar a eleição de novo. Né? Então, eles estão, acredito que o pessoal lá do Sri Lanka, o Sri Lanka que passou por uma crise política muito forte recentemente. A gente comentou bastante sobre Sri Lanka em tempos recentes, tanto por conta de atentados terroristas, quanto por conta dessa crise política, que na verdade é uma briga ali entre um lado apoiado pela Índia e um lado apoiado pela China. Para os nossos ouvintes mais recentes, né, que vieram aqui por causa do Átila, acho que eles nunca pensaram em ouvir, né, que um podcast teve como bloco principal a política do Sri Lanka. E cabe lembrar também, Felipe, que esses lados têm um recorte étnico também. Também tem a questão étnica da guerra civil no Sri Lanka, muito bem lembrado. Então o Sri Lanka está ouvindo aí o Átila deles, né? Vamos ver se o nosso Átila aprova as medidas do Sri Lanka. Átila, já falei demais, é sua vez de brilhar. O nosso Átila está preocupado com isso também. O nosso Átila está fazendo parte de um grupo de discussão com o TSE, justamente de como adequar as eleições do Brasil no fim do ano. E são as mesmas preocupações. O pessoal, será que vai respeitar a distância? Será que isso vai mudar o tempo de voto? Será que vão precisar de mais dias de votação? Que cada dia custa milhões e milhões e milhões de reais, mas assim, na casa de mais de 100. E como é que a coisa vai funcionar aqui? Com a diferença que aqui as pessoas, nem adianta as pessoas levarem caneta própria, porque elas têm que pôr o dedinho na máquina e votar numa urna eletrônica. Então, acho muito importante esse teste que eles estão fazendo e fico pensando se a gente não devia fazer o mesmo aqui para ver como é que a situação vai ser, porque teremos o mesmo desafio esse ano. Bem, como eu que vou editar esse podcast, eu vou colocar na vitrine dele: Átila defende cédula de papel. Átila não confia na urna eletrônica. Eu quero meu voto impresso. Então tá aí, o Átila se ferrou. Olha, a sorte é que eu sou um feliz ignorante nessa questão, então colaboro sem me preocupar com isso, mas Átila, você recomenda as pessoas votarem de luva? Não, aproveitando a pergunta para dar uma resposta séria, eu não recomendo o uso de luva para as pessoas. Eu não uso luva, nem acho recomendável ninguém nesse tipo de condição usar, a não ser que seja num ambiente restrito por um momento, período restrito por um motivo muito sério, porque a tendência com as luvas é a gente tratar as luvas como se fossem as mãos, só que mais despreocupado ainda, meter a mão com a luva em tudo e depois pôr essa mão com a luva no olho, no rosto, e passar o vírus pelo contato, porque o problema não é você encostar na superfície, mas sim você encostar na superfície e encostar no olho, e aí tanto faz o que você usa para fazer isso. Então não recomendo luvas
nem ali na hora do voto. Talvez, se fosse o caso, por exemplo, na hora do voto, colocar uma luva para ir ali digitar o número e jogar a luva fora em seguida. Mas não uso geral para isso. E sei que colocar um passo desse na eleição faria com que ela demorasse muito mais, porque eu imagino as pessoas colocando a luva no nariz para tentar votar sem nunca ter feito isso na vida antes. Uma pessoa pode levar a sua própria caneta e usar a caneta para apertar os botões. Sim, mas e a biometria? É verdade. Puxa a próxima notícia, Matias. Tá. Mas, inclusive, é uma discussão de se vai se usar mesmo a biometria ou não, como é que vai ser, justamente por isso. Porque na urna você pode até evitar o contato, mas o dedinho ali não tem muito como. E a superfície do leitor de digital é sensível, não dá para passar álcool nela. Então são preocupações sólidas. Assim. Bem, agora a gente cruza o Mar Arábico em direção ao Golfo Pérsico, já que a alta de casos aponta o Irã como o primeiro país perto da segunda onda da Covid-19. Eu não sei interpretar essa alta de casos, né? Eu falei para vocês na semana passada que saiu mais um estudo vendo a transmissão e só no Irã os números não seguiam uma distribuição esperada, assim. Então, acho que é uma preocupação totalmente pertinente. Tá todo mundo arriscado ter várias ondas do vírus ainda, porque nenhum país teve uma prevalência tão grande, porque ninguém achou isso aceitável, mas não acho que eles são o único país perto dessa segunda onda, não. Estão todos sujeitos a isso. Bem, agora uma notícia de ordem mais global, já que os zoológicos estão enfrentando um boom de bebês em meio ao fechamento por conta da pandemia, né? A gente já tinha repercutido numa edição anterior sobre o caso dos pandas, né, que finalmente tinham conseguido copular. Se eu não me engano, foi na China que isso aconteceu, ou no Japão. Lembro que tinha sido no leste da Ásia, agora não lembro o país em específico, mas faz todo sentido, né? Agora os animais tendo privacidade conseguem fazer os seus ritos de acasalamento. Não tem mais TV, tá todo mundo, né, sem distração, em casa, um olha pro outro. Pegaram a piadinha do Átila com o zoológico? Hein? Mas a matéria aqui do New York traz duas referências. Uma é o zoológico palestino de Qarqiya, que fala que pelo menos 15 filhotes, né, de diferentes espécies nasceram nos últimos 2 meses, de babuínos, também pavões e de uma avestruz, incluindo o fato que eu até fiquei meio chateado, digamos assim, né, que o veterinário do zoológico, chamado Sami Kader, dando uma entrevista, disse que foi a primeira vez que a avestruz conseguiu fazer um ninho, propriamente dito, e incubar todos os ovos dela, porque como não havia mais, né, movimento, agitação em torno dela, ela conseguiu fazer o ninho dela. Então, achei isso curioso. E o outro caso foi um zoológico na Sibéria, em Krasnoyarsk, incluindo ali de espécies incomuns, né, como gansos egípcios, também o bicho que puxa o trenó do Papai Noel, renas e um macaco capuchinho. Eu não sei o que é um macaco capuchinho. Deve ser bastante religioso. É o macaquinho do Piratas do Caribe. Olha aí. Por mim, inclusive, podia ser o novo nome dele. Então tá aí os zoológicos em festa, né? Então você que tá aí na quarentena sozinho, especialmente você que tá fazendo direito aí há 3 meses, o pessoal do zoológico tá se divertindo mais do que você. Mas assim, é um sinal também de que zoológicos não estão ali criando as melhores condições para os bichos ficarem em paz, né? É uma dualidade delicada. Você quer expor os bichos para as pessoas verem, e se você der as condições ideais, o bicho some, se enfia no meio de alguma coisa e ninguém vê ele o tempo todo, porque nenhum bicho gosta de estar exposto, mas ao mesmo tempo, quanto mais você expõe o bicho, maior é o estresse dele, e a gente está vendo aí a reprodução dos bichos voltar ao normal
ou acontecer em quantidades nunca vistas antes, é sinal de que eles realmente estavam estressados, estavam pelos visitantes. Então, não é raro ver o macaco ficando bravo porque o pessoal está mostrando os dentes ou porque estão muito expostos. Tem essa lição também, assim, sinal de que esses zoológicos podiam estar dando melhores condições dos bichos não se estressarem tanto, vamos colocar assim. Bem, agora a gente vai para o velho continente, começando ali pela Península Ibérica, já que a Espanha reabrirá 21 de junho fronteiras com países da União Europeia, exceto Portugal, né? Como utilizar a pandemia para dar aquela cutucada histórica no seu rival regional? É isso que eu ia perguntar, assim, por quê? Porque, assim, epidemiologicamente, não é bem um problema. Eu acho que é de raiva, porque Portugal é quem vai receber a maior parte das visitas europeias nesse verão e não eles. Mas daí apresenta uma possibilidade de aumentar o risco de contágio, né? Por conta disso. Mas e se eles vão receber os visitantes do mesmo jeito, tá todo mundo arriscado, certo? Eu não entendi por que eles estão fechando só para Portugal. Se bem que é uma retribuição válida. Portugal fechou a fronteira para a Espanha e abriu para o Reino Unido. O Reino Unido está bem em termos de libras, mas não está bem em termos de casos, não. Que essa aliança Reino Unido-Portugal é de longa data também, né? Eu só acho curioso que os galegos acho que vão ficar divididos nessa, né? Talvez eles fechem a fronteira com o resto da Espanha e fiquem ali com Portugal, né? E uma outra notícia espanhola, Matias, numa matéria do El País, foi que o governo da Regional de Madrid, né, a Comuna de Madrid, barrou que idosos de asilos pudessem ter acesso a hospitais para, teoricamente, impedir, né, o maior espalhar da doença, e parte disso que explicaria, melhor dizendo, isso parcialmente explicaria por que tantos idosos espanhóis faleceram em asilos, né, já que eles não teriam tido a possibilidade de serem internados, atendidos propriamente ditos em hospitais. A matéria do El País, inclusive, traz esse protocolo da Comunidade de Madrid do dia 25 de março, traz o documento em si, mostrando essa, digamos assim, essa recomendação que, em caso de infecção respiratória em idosos de asilos, o ideal era que não fossem encaminhados a hospitais. Então, isso vai ter uma repercussão política, né, provavelmente bastante grande. Ainda não sei avaliar, porque é uma notícia recente dessa última semana, né? Porém, a presidenta de Madrid, a Isabel Díaz Ayuso, ela, que é do PP, né, o partido que estava no governo do Mariano Rajoy, ou Rajoy, ela teria inclusive mentido sobre isso, porque inicialmente ela negou, não teve nada disso, a gente não recomendou nada, tal. E aí esses documentos aí alguém mandou para o país e falou, ela tá mentindo, tá aqui a prova. Foi a mesma líder, né, que plagiou o vídeo italiano, né? Então, mais uma aí para conta dela. Eu vejo alguns motivos técnicos para fazerem isso, mas por terem escondido as mensagens não me parecem motivos técnicos. Poderiam ter argumentado, embora seja um argumento muito cruel, que olha, na falta de leitos, estávamos preferindo atender as pessoas mais novas que têm mais condições de se recuperar e por isso já nem recebíamos os idosos de asilos. Porque em algum momento do surto, quando a coisa estava muito séria e faltavam leitos em algumas regiões, esse tipo de escolha teve que ser feita. Mas nem estou dizendo que eu acho válida ou que se justifica, mas eu entenderia se fosse nesse contexto, porque isso foi feito de fato em alguns lugares. Agora, asilos não são o melhor lugar para se devolver esses idosos, porque eles vão passar o vírus para outros idosos por lá,
e os asilos não estão preparados para ter as condições de isolamento, senão os casos nem estariam acontecendo por ali para começar, e a consequência desse tipo de medida é que esses casos vão acontecer fora do hospital e não vão contar para os números oficiais de mortalidade. Então, de fato, explicaria, pelo menos parcialmente, o porquê que as mortes aconteceram fora do hospital, e a Espanha é um dos países que não contou essas mortes, que aconteceram em outros lugares. É uma dinâmica meio cruel. Agora a gente cruza os Pirineus em direção à França, que anunciou um levantamento significativo de restrições do coronavírus. Antes do Átila comentar, só fazer aqui um breve panorama geral da França. O Emmanuel Macron disse que a primeira batalha contra o coronavírus foi vencida, dizendo que cafés e restaurantes vão poder reabrir, viagens a outros países da União Europeia serão permitidas, as pessoas poderão visitar seus parentes, né, que estejam em casas de repouso ou asilos, né, enfim, a terminologia que vocês preferirem, que iria reabrir as fronteiras com a Alemanha completamente, tá? Também na França, né, a questão econômica que a gente sempre comenta por conta da discussão no Brasil, um relatório do ministro da Economia, o Bruno Le Maire, declarou que cerca de 500 mil postos de trabalho evaporaram no primeiro trimestre, né, ou seja, teve uma queda ali no número de vagas de trabalho, de ofertas de postos de trabalho, e a previsão do governo é que para 2020 o PIB francês recue 11% no total. Dentre essas medidas de reabertura, locais turísticos vão voltar a receber visitantes, como, por exemplo, a Torre Eiffel, que determinou ali algumas novas recomendações, inclusive aí para evitar ambientes fechados, os elevadores da Torre Eiffel serão fechados. Então, se você quiser subir, a escada está logo ali. Também, a partir do dia 10 de julho, será encerrado o estado de emergência sanitária, né, que dava autoridade ao governo francês, algumas autoridades executivas, tá? É diferente do que ocorre na Hungria, em que na Hungria o governo ganhou também autoridades legislativas de governar por decreto. Então, qual é a diferença? Na França, o governo pôde determinar o fechamento dos estabelecimentos comerciais. Ele não pôde determinar, por exemplo, uma nova lei ou mudar, retroceder em direitos de algum setor da população. E, finalmente, a França anunciou 15 bilhões de euros num pacotão para a Airbus e a Air France, né? Lembrando que a Airbus é uma empresa que tem grande participação estatal do governo francês, do governo dos Países Baixos, do governo alemão, e o que eu achei interessante, né, antes do Átila comentar, é que parte desse pacotão está atrelado diretamente à pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para aviação, incluindo aí aviões movidos a eletricidade. Tá? Então, acho que é a primeira vez que eu vejo algo do tipo de um governo botando dinheiro, mas falando, olha, tem que se comprometer aqui com novas tecnologias, no caso, uma tecnologia mais limpa, teoricamente, e espero que um dia você não esteja no avião e acabe a pilha, né? Mas aí tá com o Átila. Eu vi as aglomerações que voltaram desde a reabertura, pelo menos os restaurantes que eu vi em Paris, não rolava bem um distanciamento social ali entre as pessoas, não, e ninguém de máscara, todo mundo bem descoberto. Me parece que, assim, reabriram a grande parte da Europa num bom momento de controle de casos,
Talvez não tão bom se a gente olhar os números de perto, como a Espanha pelo visto aponta, mas é uma abertura que vai virar um preço caro lá na frente, mas é verão, o dinheiro tem que circular, depois nós lidamos com os casos e com as UTIs cheias, vamos embora. Parece ser o caso da França, eu falei antes que talvez fosse o caso de Portugal e de outros lugares. Bem, agora a gente cruza o Canal da Mancha em direção ao Reino Unido, já que em meio à pandemia foi registrada a maior queda do PIB em 23 anos. O interessante é que esse 23 anos não quer dizer que em 97 teve uma queda maior. Quer dizer que em 97 foi adotada a metodologia atual. Então isso não permite comparações com os anos anteriores. Mas por quê? Porque teve uma variação, ou seja, não é uma queda, né, no número bruto, digamos assim. O primeiro trimestre de 2020 no Reino Unido teve uma redução do PIB de 10,4% e teve uma variação de um mês para outro de 20%. Tá? Então quer dizer que teve uma queda muito brusca e aí você já começou uma recuperação. Então, claro, né, a gente está falando aqui de números relativos, então é uma curva diferente, né, usando o termo aí da moda, né, de achatar curva e tal. Então, assim, dá para dizer que é a pior queda do PIB britânico desde quando ela é medida dessa maneira. Tá, em outras palavras. Então, achei isso daí bastante curioso. E, mais uma vez, né, o que gera essa crise é a pandemia. Todos os países vão lidar com problemas econômicos. Só que para você salvar, né, os CNPJs depois, você primeiro tem que salvar os CPFs. Sem comentários. Bem, agora a gente volta à Itália, né, que chegou a ser o epicentro da pandemia no continente europeu. E o premier foi chamado a depor em inquérito sobre a estratégia do país no combate à pandemia, né? E aqui cabe também fazer um esclarecimento, né, para os novos ouvintes, de que, assim como a gente repercutiu a crise política no Sri Lanka no passado, na Itália não é diferente, né? A gente tem um governo aí totalmente esfacelado. Porque o que a gente chama de crise política, os italianos chamam de domingo. Mas como é que tá a Itália aí, Átila? Assim, os casos agora estão em contenção, né? Nenhum deles ainda começou a subir de maneira preocupante em número de casos na Europa, embora, se você vai ver números por milhão, a situação foi muito séria, mas até aqui parece a recuperação parece continuar, mas eu fico impressionado, porque o que acontece lá? Então, o que eu acho curioso é que a Itália passou pelos problemas dela, e a gente falou ao longo dos episódios, mas não fez um estudo de caso particular, mas então vou resumir um pouquinho aqui, que eles foram um dos primeiros países a ter problema com a Covid, e principalmente porque eles estavam olhando para a China quando os casos lá entraram pela Alemanha. Então, assim, teve a displicência lá dentro, o que tudo indica, de regiões que não pararam quando os casos começaram a surgir, como foi a região de Milão, mas ainda dá para alegar uma certa inocência na época deles, porque assim, já era possível extrapolar pelos números da China que a situação podia ser muito séria. Isso ficou claro com os primeiros 16 ou 20 mil casos e as internações que se tinha lá ainda no mês de janeiro, mas ainda dá para alegar um pouquinho que na Itália existia um certo desconhecimento ou uma certa dúvida a respeito de se os números da China iam se manifestar em outros lugares, e se manifestaram de maneira muito pior. E mesmo assim eles estão abrindo uma investigação para ver se foi, né, irresponsabilidade ou né, onde foi a displicência em relação ao combate à pandemia. Me pergunto como vai ser em países como o Brasil, que começaram a ter casos muito depois e chegaram numa situação muito pior. O caso do Brasil, Estados Unidos, o Chile agora, que a gente vai falar um pouco hoje, e outros, porque quando o surto começou a ficar sério nesses lugares, já tinha o exemplo da Itália para saber que podia dar ruim. Bem, e o Átila citou a Alemanha, né, que acabou sendo a porta de entrada para o vírus em relação à Itália, e a taxa de contágio e o número de casos voltam
a subir, né, no país nórdico. E é provavelmente o caso do que está acontecendo no resto da Europa toda, mas com os testes e o acompanhamento mais próximo que eles têm, o número mais confiável em tempo real, eles são os primeiros a medir. Mas com reabertura, com as pessoas circulando de novo, cruzando fronteira e outras coisas, isso é o esperado, assim. A Alemanha provavelmente só é a primeira a detectar. Bem, e a União Europeia pode reabrir fronteiras para viajantes de países de fora do bloco em julho. Mas calma lá, gente brasileiro, não se anime, pois também deve barrar a entrada de brasileiros enquanto o país não controlar a pandemia. Isso. Quem falou sobre isso foi o vice-presidente da Comissão Europeia, o Josep Borrell, que disse que um certo número de princípios e critérios terá que ser respeitado, e esses princípios e critérios, né, essas diretrizes, vão ser elaboradas baseados numa estratégia comum entre os Estados-membros da União Europeia. Ele não foi explícito, né, em relação a quais países estariam, né, suspeitos, digamos assim, porém, deixou claro que países que estejam em situações complicadas, né, do número de infecções e tudo mais, não terão, né, esse benefício. E, além disso, estão discutindo se vai ser necessário alguma espécie de controle interno. Por quê? Porque a Grécia, né, a gente falou bastante da Grécia nos últimos programas, porque é uma economia que precisa muito do turismo agora no verão, e o governo grego falou, olha, a gente vai aceitar turistas de vários países, incluindo aí China e Coreia do Sul. E alguns países não estariam tão confortáveis com a abertura de fronteiras para esses dois países especificamente, né, China e Coreia do Sul. Então, ou seja, o cidadão, vamos supor, o cidadão chinês ele pode entrar na Grécia, mas se ele for da Grécia para a Itália, ele vai ter que passar por algum outro controle. Se ele da Grécia pegar um voo para a Alemanha, ele vai ter que passar por algum outro controle. Então, isso daí também vai ficar a ser discutido. E, claramente, os países do Mediterrâneo vão ter uma postura, enquanto países que talvez não sejam tão turísticos assim, pensando no turismo internacional, vão ter outra postura. Por exemplo, a Polônia. Então, veja, eu não estou dizendo que não se deve visitar a Polônia, ou nada disso, pelo contrário, tem alguns países ali na Europa Central que são extremamente interessantes, muito bonitos para se visitar, com muita coisa interessante. A República Tcheca, além disso tudo, é um país em que você tinha uma situação cambial até mais favorável, já que não usa o euro. Então, assim, não é que a República Tcheca não é um destino interessante, é que mais gente nessa época do ano, pensando fora da Europa, vai para a Grécia, vai para a Espanha, vai para Itália, vai para o Mediterrâneo. Para o Mediterrâneo, do que vai para a República Tcheca ou para a Eslováquia. Exatamente, ilhas, sol, gente bonita, gente malhada, gente com besuntada de óleo, entendeu? Então, praticamente o elenco do podcast. Cuidado que isso aí... Eu não posso, Matias, eu não posso deixar passar a gente falar tanto assim de ilhas gregas e não mandar um abraço pro nosso querido Joãozinho, né? Que não nos ouve, mas que ele sim, ele se trata de uma pessoa malhada, besuntada, fazendo poses nas ilhas gregas. E que conhece mais a Grécia que qualquer professor do Departamento de História Antiga da FEFELESH. Mas cuidado com esse negócio aí de verão europeu, porque isso aí derrubou até governo austríaco. Mas é assim, tem a reticência em relação a né, quem não depende de turismo não precisar aceitar, ou não ser tão incentivado a aceitar um aumento de casos, né? Tipo, por que eu também vou reabrir se o dinheiro não vai vir para cá?
Eu não entendo bem a reticência deles com países asiáticos, porque sendo muito honesto, Taiwan, Vietnã, Coreia do Sul e China me parecem os lugares com a situação mais controlada agora, e de onde menos gente infectada foi para outros lugares. Embora eu sei que o motivo não seja só epidemiológico. Isso, inclusive, é a importância de um país gerar números que os outros países acreditam, né? Admitir a entrada de pessoas de um canto onde tem uma doença depende de você aceitar os números oficiais daquele país e acreditar que aqueles números de fato refletem a situação epidemiológica que acontece lá dentro. Isso é o que o Brasil jogou pela janela quando cogitou mexer nos números e nas notificações daqui. Parece que é só uma questão interna de quantos casos tem e como que é a aceitação, mas qualquer país europeu agora vai pensar muitas vezes antes de acreditar que o Brasil realmente tem um controle do surto, se a gente chegar nesse ponto um dia, né? E por enquanto, com números oficiais ou não, qualquer critério desse epidemiológico que fizerem, o Brasil não vai passar. A gente tem 1/3 a 1/5 dos casos diários registrados no mundo nas últimas 2 ou 3 semanas. Somos o epicentro da bagaça. Vai ser bem difícil da gente ter portas abertas tão cedo para qualquer canto. Bem, agora vamos ao leste da Europa, já que Moscou admitiu aumento na mortalidade por Covid-19, que não aparece nos números oficiais russos. A gente já tinha conversado algumas vezes sobre os números deles, né? O número oficial de mortes da Rússia registrado agora está por volta de 7.000 mortes ou algo assim, mas é muito menos do que qualquer país com mais de 200 mil casos. Acho que tirando o Peru, que também deve ter um problema mas aí no caso do Peru de subnotificação, porque fez relativamente menos testes do que a Rússia. Agora a Rússia fez muito teste, 15 milhões de testes até aqui, o dia que a gente grava, e só 7.000 mortes é muito estranho para 500 e tantos mil casos que eles têm. Como a gente já falou outras vezes, provavelmente não é um sinal de que os russos são mais resistentes, mas sim de que eles estão fazendo essa maquiagem de dados. Da última vez que a gente falou, eu tinha citado o Moscow Times como a fonte disso, mas agora outros jornais, outras fontes confirmam que a proporção provavelmente é de mais ou menos o dobro do número de mortes que eles estão notificando, que eles estão publicando, porque estão tratando as outras como mortes por outras coisas e não como mortes por Covid. Mas se você vai ver o número de pessoas que morreu a mais nesse período do que era de se esperar para a Rússia e para outros lugares, essa média de mortes está 60% maior. Então tem mais gente morrendo de causas desconhecidas. O que eu acho curioso é que o Brasil tem uma combinação dos dois números. A gente tem um número bem alto e ao mesmo tempo tem um registro de número de mortes naturais bem alto também, proporcionalmente até maior do que o da Rússia, sem estar fazendo esse tipo de trabalho com números. Bem, agora outra notícia de ordem mais global, já que a Organização Mundial da Saúde confirmou a transmissão de Covid-19 por assintomáticos. E, em suas palavras, a questão é saber quanto, né? Esse foi o grande ruído da semana passada, né, Átila? Foi logo depois que a gente gravou, no fim das contas, e não deu tempo de acrescentar, né? Isso. Posso fazer uma retrospectiva do que aconteceu? Claro. Isso foi uma resposta que a Maria Van Kerkhove deu no fim da entrevista, quando ela falava sobre métodos de rastreio de contatos, tá? De novo, e é uma coisa que a gente vai martelar muito no episódio de hoje, é uma das partes essenciais do trabalho. Eu esqueci de falar no começo, mas estão atribuindo cada vez mais o sucesso do Japão, da contenção da epidemia no Japão, na falta de testes, ao trabalho de rastreio de contatos de quem está com o vírus. E falando especificamente disso, ela falou: eu acho mais importante focar nas pessoas com sintomas, porque as pessoas assintomáticas fazem pouca transmissão, de acordo com trabalhos que estão em andamento, com os quais nós temos contato. Foi uma colocação bastante infeliz, especialmente porque ela não está citando artigos publicados já, mas sim artigos que estão em andamento, então não tem nem uma publicação revisada para servir de fonte para o que ela falou ali, ficou muito na palavra dela, mas isso foi muito tirado de contexto e eu aposto que eles não estavam contando com líderes de outros países usarem isso como pretexto para dizer que se revoga a política de combate à Covid, porque uma frase de uma pessoa da OMS foi nessa direção. Tem uma diferença entre quem não tem sintomas nunca, que são os assintomáticos, que não sabemos estimar quantas transmissões essas pessoas fazem, justamente porque elas não têm sintomas, e as pessoas
pré-sintomáticas, que ainda não têm sintomas, mas vão desenvolver. Pré-sintomáticas são as pessoas que mais transmitem o vírus, são as pessoas que fazem 45% dos casos de transmissão. Os outros 55% ficam divididos entre sintomáticos e quem nunca desenvolve sintoma, que são os assintomáticos. Foi uma colocação um pouco infeliz, feita no final da entrevista. Duvido que tivessem levando em conta o tamanho da repercussão que isso teria, mas movimentos negacionistas ao redor do mundo adoraram poder pegar esse trechinho de frase e fazer como fizeram com a frase do governador de Nova York, picotar e transformar em uma fala que diz que não tem que se preocupar com as pessoas que não têm sintomas. E aí eles foram obrigados a voltar atrás, explicar, dizer que não é bem o caso, e inclusive dizer que se você vai seguir a literatura científica, a transmissão por pessoas assintomáticas não é tão rara, e mesmo porque, por mais que uma coisa seja rara, se os números estão na casa de milhões, eles ainda são preocupantes. É um fenômeno que não é tão comum, mas que acontece entre milhões de vezes, que acontece dentro de milhões de sorteios, de milhões de oportunidades, pode se tornar um problema, como é o caso dessa transmissão. Tudo isso para resumir que ela talvez não devesse ter respondido dessa forma ali no final, porque dá margem para esse tipo de manipulação do que falaram, mas fato é, transmissão por pessoas assintomáticas pode acontecer, pode ser preocupante, e agora eles aceitaram, inclusive, né, ela falou, aceitamos inclusive modelos que mostram que até por 40% das infecções vem de pessoas assintomáticas. É complicado, o pessoal mistura sem sintomas com quem não desenvolve sintomas. Você tem que ler os detalhes sempre desses modelos para entender o que eles estão assumindo ou não, ou quando estão assumindo. A imprensa não tem discutido isso com a clareza que precisa ali. Vulgo virou uma tempestade em cima de uma declaração que podia ter sido um copo d'água. Agora a gente vai para o continente mãe, já que o presidente do Burundi morreu com suspeita de coronavírus, né? E cabe lembrar também que o Burundi realizou eleições recentemente. E eram eleições presidenciais? Sim. Sim. E ele foi reeleito ou mal tinha assumido? Ele não foi reeleito, mas ele fez o sucessor. Acho que é a terceira vez seguida que a gente fala do Burundi. O Pierre Nkurunziza era presidente desde 2005, era um governo bastante centralizado, né? Bastante autoritário. O sucessor do partido dele, né, acabou sendo o mais votado, e o Burundi acaba tendo essa questão com o Covid, porque o Burundi expulsou a missão da OMS, porque a missão da OMS tinha recomendado, olha, a gente acha que vocês não deviam realizar a eleição nesse momento. Né? O Burundi é um país com uma densidade populacional muito grande, né? Então, mesmo que vocês estejam com poucos casos, né, a gente está falando aqui de uma das 25 maiores densidades populacionais do mundo, é muita gente num espaço reduzido. Então, se vocês fizerem eleição, todo mundo transitando por aí, pode espalhar, e vocês não estão controlando direito isso. Então, expulsaram a missão da OMS e realizaram a eleição mesmo assim. E aí ele faleceu no dia 8 de junho, a causa mortis oficial foi um ataque cardíaco, só que a esposa dele, na semana passada, voou até o Quênia para ser tratada para Covid-19. Essa informação foi dada por um jornal queniano, tá? Pelo principal jornal queniano, né? Que é um jornal, inclusive, que é, digamos assim, fruto, não fruto, né? Mas um legado, digamos assim, da redação do Telegraph, que existia no Quênia, quando o Quênia era colônia britânica. E a esposa dele foi até Nairobi para ser tratada pela Covid, e aí ele pegou e morreu uma semana depois, sem muitos, né, sem muito, digamos assim, alarde sobre, enfim, se ele tinha alguma doença, se ele tinha alguma questão de saúde e tudo mais. Então, tem que ver aí como é que, né, se isso vai vir à tona, se alguém vai delatar alguma coisa, ou se vai ficar só na suspeita, só na ironia do destino,
né, que o país expulsou a missão do MS para realizar as eleições, e aí o presidente foi lá e faleceu, possivelmente devido à Covid-19. O famoso deu ruim. Bem, agora a gente sai de um dos países mais povoados da África para o mais populoso, já que a Nigéria cortará gastos em saúde na ordem de 40%, apesar dos casos do novo coronavírus aumentarem. Sugiro para a Nigéria olhar para o Burundi. E é o seguinte, a Nigéria, ela coloca menos de 5% do seu orçamento federal em saúde e vai cortar mais de 40% desse orçamento que já é reduzido comparado com o restante do país. Né? Novamente, a razão para isso é a perda de divisas em moeda estrangeira, perdas de moeda forte, por conta da queda do preço de petróleo. A Nigéria, a gente comentou nos últimos programas, teve que pegar empréstimos e tudo mais. Porém, né, eu acho que eu não sou exatamente um expert no orçamento nigeriano. Acho bom a gente deixar isso claro, né? Não é que assim a gente estuda para fazer o programa, mas eu não li o orçamento da Nigéria. Ainda se fosse o etíope, né? Então, assim, você fazer um corte desses na saúde, no momento desses, eu acredito que tinha outros lugares que dava para cortar melhor, que dava para cortar. Mas, né, posso estar errado. Nós já conversamos sobre os Estados Unidos e dá para apontar lá os problemas que eles estão tendo diretamente para o corte de verbas do CDC em 2018 e o desmanche de uma parte importante da agência ali. Pré-pandemia já é uma coisa que estava despertando crise, já é uma coisa que despertou um problema maior agora na pandemia. Fazer isso no meio da pandemia é um pouquinho temerário. Bem, já que o Átila citou a maior potência mundial, Estados Unidos bateu 2 milhões de casos confirmados. Pois é. Estados Unidos segue crescendo em casos bem, mas já não é o país com mais casos registrados por dia. Esse título passou para o Brasil em termos absolutos e relativos também, em comparação aos Estados Unidos, já tem um tempo. Então vamos lá, além desse número bruto, né, de uma marca simbólica aí de 2 milhões de casos confirmados, os Estados Unidos registrou o primeiro caso no dia 22 de janeiro, aí levou 4 meses para chegar a 1 milhão no dia 28 de abril, e aí, em menos de 2 meses, dobrou a meta, né, chegou em 2 milhões. Os estados que fizeram mais, que já fizeram reabertura, tiveram uma alta no número de casos. Então a Flórida teve o seu pior dia até a última sexta-feira, né, com 1.902 novos casos em apenas um dia. O Texas teve 2.000 novos casos na quarta-feira, dia 10, que foram estados, né, que abriram mais e mais rápido, digamos assim. Uma questão que também gera debate nos Estados Unidos é o dos comícios políticos, já que vamos lembrar, estamos em ano eleitoral. Então, você vai ter ali a propaganda, você vai ter campanha, e junto com isso você vai ter a partidarização da própria campanha em si. O que eu quero dizer com isso? Você teve, nós vamos ter, né, os comícios de campanha do Donald Trump, que estão vendendo bastante ingressos, né, os comícios vão aí lotar, e para ir até os comícios, as pessoas vão ter que assinar, né, para comprar o ingresso. Você reconhece ali um termo de uso, né, aquele lá que você sempre aceita quando você instala um programa, que você reconhece que existe um risco inerente de exposição à Covid-19 e você e todos os seus convidados declaram voluntariamente não acionar judicialmente a campanha Donald Trump pelos riscos relacionados à exposição ao Covid-19. Tá? Então é meio que, olha, você está indo, você sabe que pode dar ruim e você não vai cobrar nós depois.
tá? Você assinou esse waiver de responsabilidade. E Lembrando que no começo do ano teve aquele evento que reuniu a direita conservadora nos Estados Unidos, que acabou sendo uma grande bomba de contágio. Isso. E a gente está falando aqui da campanha do Donald Trump, não porque é o Donald Trump, mas porque ele está realizando os comícios, porque o Joe Biden, o que ele está fazendo? Ele está usando também de retórica política. O Joe Biden ele não está realizando comícios não porque ele é um baita cara legal, mas porque ele quer justamente contrapor a postura do Trump. Ele está falando, olha, ainda não é hora de realizar comícios, o Trump está sendo irresponsável, eu não vou realizar porque eu sou um baita cara legal, tá? Então vote em mim. E a única saída pública do Joe Biden nas últimas semanas foi uma visita a um memorial de veteranos de guerra, justamente no Memorial Day, né, que é o feriado que relembra esses caídos em combate. E esse aumento todo de casos, até aqui, só deu tempo de refletir a saída das pessoas no Memorial Day. Ainda não vimos o aumento de casos por conta dos protestos, que são aglomerações com bastante gente junta. Aí, continuando, aproveitando isso que o Átila falou dos protestos, também foi confirmado que militares da Guarda Nacional que foram enviados para Washington tiveram casos positivos de Covid-19. Então não dá para dizer se os casos ficaram restritos aos militares ou se... Não, dá para dizer, não ficaram restritos a eles. Inclusive porque quem estava respirando gás lacrimogêneo e tossindo não eram os militares. Eram as pessoas do outro lado. A questão é que os militares fizeram teste. As pessoas só vão ver quando forem internadas, então tem um intervalo maior. Ainda em relação aos militares, a investigação da Marinha concluiu que 60% dos marinheiros do porta-aviões Theodore Roosevelt têm anticorpos contra o coronavírus, ou seja, isso sugere uma taxa de infecção muito maior do que a conhecida anteriormente. Por quê? Porque menos de 25% da tripulação deu positivo nos exames. Então, a Átila vai explicar melhor como é que é essa questão aí, de 25% deu positivo, mas 60% deu anticorpos, então qual é a diferença de um do outro? É ele que vai responder, eu só estou aqui passando pelas notícias, porque é um monte de coisa. Tá. O que eles viram no porta-aviões é que, em abril, 25% das pessoas estavam com anticorpos contra o vírus, então, por volta de 1.000 pessoas ali do porta-aviões tem 4.800 pessoas tinham pego o vírus, 1.100 pessoas pegaram ele, são 4.400, 1.100 pegaram, isso em abril. Agora, no fim desse mês de maio, começo de junho, chegou a 60% das pessoas. Isso quer dizer que a infecção correu muito rápido dentro do navio, o que é de se esperar, pelo que a gente já falou por aqui, porque a tripulação que divide instalações e alojamentos está respirando no ambiente fechado, com o ar sendo recirculado, convivendo por muito tempo ali dentro, e nessas condições, como a gente já disse por aqui, ao invés do vírus ser transmitido de uma pessoa para 2 a 3, como o coronavírus faz no ambiente natural dele, ele chega a ser transmitido para 10, 13, 15 pessoas por vez. Esse crescimento de casos para chegar em 60% dos marinheiros tendo pego o vírus e estar se curando dele, é um crescimento muito explosivo, não é à toa que eles estão tendo que investigar o que aconteceu ali dentro. É difícil de conter o vírus num espaço fechado desse, mas já adianto que vai ser um estudo de caso para a gente descobrir se a imunidade coletiva funciona, porque eles teoricamente já estão chegando perto do teto de quantas pessoas se infectam. Se esse número chegar a 70%, 80% e começar a diminuir, é um sinal de que a hipótese de imunidade coletiva pode funcionar, testada no intervalo curto de tempo. Se, da maneira como está crescendo, é possível que os casos continuem aumentando um pouco mais, e aí é má notícia para quem conta com isso. Bem, agora no momento Defenda o SUS desse programa, sobrevivente de Covid-19 recebe conta de $1.122.501 de hospital em Seattle. São 181 páginas de contas, de itens e descrições do que o sujeito gastou. Mas tem alguns poréns aí.
O primeiro grande Manda. porém é que esse sujeito passou 60 dias na UTI. Tá? Ele foi o paciente de Covid nos Estados Unidos, pelo menos, talvez no mundo, que passou mais tempo internado. Então não é bem qualquer sujeito, qualquer sobrevivente que recebe uma conta dessa. Essa é a conta do cara que ficou 60 dias na UTI. É uma conta enorme e UTI é cara em qualquer canto do mundo porque é um trabalho intensivo, constante, com relativamente poucas pessoas atendidas pelos profissionais, né? São os profissionais mais formados e mais capazes atendendo um grupo pequeno de pessoas, então fica muito caro por pessoa. Por isso que investir em UTI para conter a pandemia é um mau investimento, porque é caríssimo, são profissionais extremamente capacitados para estar lidando com essas pessoas. Outra coisa é que ele não pagou essa conta. Essa é a conta que foi gerada pro seguro de saúde dele, que no caso acho que era o Medicare. Então é a conta do hospital pro plano de saúde, que é super exagerada, cheia de inscrições, e já vi vários relatos de gente que quando recebe uma conta dessa para ter que desembolsar um cheque do bolso e pede para a conta ser revisada, alguns itens misteriosamente somem, como drops de hortelã para garganta, que custa $9 e vem sozinho embrulhado numa embalagem. E pelo fato dele ter pego Covid dentro do plano novo de contenção de emergência lá, as despesas provavelmente vão ser todas cobertas. Então, mesmo se ele tiver que pagar uma parte dessa conta de 1 milhão, que é a parte que o plano de saúde não cobre, que seria o rebate, ele, por ter pego Covid especificamente, provavelmente não terá que pagar essa parcela X que ele teria que pagar se fosse qualquer outra condição. Então é uma conta absurda, mas também foi uma situação bem única, tão única que é a pessoa que passou mais tempo na UTI. O que não invalida nada a defesa do SUS do Matias. E para quem quiser ouvir o Átila sendo mais enfático na defesa do SUS e de um sistema de saúde público, e no monitoramento de doenças, inclusive, ouçam o Repertório com ele, o programa de entrevistas do Xadrez Herbal, que foi antes da pandemia chegar aqui no Brasil, e que, inclusive, eu vou falar aqui, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, eu tenho a coragem necessária aqui, que é o seguinte: o pessoal fica enchendo o saco do Átila, falando, não, o Átila não prevê nada, blá, 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 blá. Lá naquele programa, em fevereiro, eu virei e falei, Átila, esse coronavírus aí, quando ele chegar no Brasil, você acha que vai ser um problema pro carnaval? Ele falou, não vai ser um problema pro carnaval, vai ser um problema lá para maio e junho, tá? Então, tá aí, ele lá em fevereiro disse que a bomba ia estourar em maio. Ah, mas ele falou que ia ter 1 milhão de mortes. Não, ele não falou que ia ter 1 milhão de mortes. Vai ver direito as palavras que ele falou do contexto. E só para contextualizar assim de forma bem cretina, né, essa questão de investimento público em saúde, e aí os Estados Unidos, e babá, bibibi, a conta de hospital desse cara, que, como a Átila disse, pode ser uma conta que está inflacionada e é um ponto fora da curva, porque é um cara que passou 2 meses na UTI e tudo mais, mas beleza. Mesmo essa conta, que assim deve ser a conta mais cara de Covid do país inteiro, ela é equivalente a 1/3 do custo de uma unidade do veículo de combate M2 Bradley, que as Forças Armadas dos Estados Unidos têm mais de 6 mil em serviço. Então, são 6 mil desses e 1/3 do custo da unidade, não é nem o custo de operação cotidiano, tá? O custo unitário é a conta desse cara equivalente a apenas 1/3. Então, fica aí a comparação do orçamento de saúde dos Estados Unidos com o seu orçamento militar. Ah, mas os Estados Unidos é a maior potência militar do planeta. Tudo bem, mas assim, acho que dá para reduzir em uns, 5%, 10%, e ainda vai continuar com uma bela vantagem e botar esse dinheiro em outras prioridades. E cabe lembrar também que no começo da pandemia nos Estados Unidos, muitas pessoas deixaram de se testar justamente pelos valores cobrados, né? Depois o governo começou a fazer testes gratuitos em relação ao novo coronavírus, né? Mas imagina o número de pessoas que não teria circulado se tivesse se testado anteriormente de maneira gratuita. Não, eu dei essa volta toda explicando por que essa conta absurda é um ponto fora da curva, mas para alguém que chega,
faz um teste e precisa ficar internado alguns dias, uma conta praxe ali é de 5 a 35 mil dólares, com Covid ou não. Tá? Então, essa conta é estratosférica por causa de uma exceção, mas assim, o prejuízo que a galera leva por fazer um teste ali, ainda mais que um número enorme de americanos que estão desempregados, então com isso perderam os planos de saúde, é muito alto sim, e para alguém que não está ganhando nada, ter que desembolsar 10, 15, 30 mil dólares para uma visita no hospital é falência financeira imediata. Além disso, falando em sistema de saúde nos Estados Unidos, né, 2 notícias, uma delas inclusive é praticamente um breaking news, que é uma notícia de agora há pouco. Uma delas é que uma jovem de 20 anos teve um transplante duplo de pulmões nos Estados Unidos. A gente comentou algumas semanas atrás de um britânico que teve o transplante de pulmão no Vietnã, e eu queria fazer um protesto aí a todos os veículos de imprensa, porque compartilharam a foto do pulmão dela destruído. Foi. Que, assim, pode ser um alerta para os danos da Covid, mas é uma baita foto nojenta. Todo respeito. Eu queria fazer um contra-protesto, porque eu achei da hora ver o pulmão daquele jeito. Super informativo. Vocês de biologia, de medicina, então vocês têm problema. Entendeu? Vocês ficam fazendo dissecando bicho, fica mexendo em cadáver. Vocês são esquisitos. Então, mas eu entendo o valor pedagógico desse tipo de imagem. Então, por exemplo, se fosse um maço de cigarro, não teria problema nenhum. Não admito um protesto desse vindo de um host de podcast que não incluiu nesse episódio nenhuma notícia sobre a Jacinda. Digo, a Nova Zelândia. E a outra notícia, né, a breaking news, é que o FDA, né, a Agência de Controle de Fármacos dos Estados Unidos, declarou hoje que é improvável que o uso de hidroxicloroquina e cloroquina em relação ao tratamento do novo coronavírus sejam eficazes e que eventuais benefícios não superam os efeitos colaterais. Aí, antes do Átila comentar, eu já vou trazer aqui uma polêmica, que é o seguinte: muitos ouvintes, ao ouvirem isso, então pessoas que, mesmo que não nos ouçam, né, eles estão errados em não nos ouvir, mas quando olhar essa notícia, vão falar uma coisa que eu vejo muito em relação à cloroquina, é o seguinte, a hidroxicloroquina especialmente, né, que é uma droga antiga, que a patente dela já está inválida, então é um remédio barato de se fabricar, então querem barrar a cloroquina porque querem criar drogas novas para ganharem mais dinheiro. E, assim, eu longe de mim defender a indústria farmacêutica, minha pergunta é, o quanto disso tem de teoria da conspiração? Porque vão falar, não, o FDA ele está agindo em nome do Big Pharma para impedir a hidroxicloroquina para abrir o mercado para uma droga nova que seja muito mais cara. Né? Então, certamente alguém vai falar isso ao ver essa notícia. Então, já estou antecipando e pedindo os seus comentários. Perfeito. Primeiro, tem precedente histórico e parece estar se repetindo nesse surto, mas no surto de 2009 já teve precedente para algumas farmacêuticas correrem e, de certa forma, aspas, aí, forçarem a aprovação de drogas com resultados dúbios ou um pouco incertos, com benefícios dúbios ou um pouco incertos. Então eram drogas que não tinham grandes efeitos colaterais, mas que também tinham um efeito em alguns dias de recuperação, algo assim, para as pessoas internadas, e correrem para fazer um lobby, uma pressão para governos comprarem doses e estocarem essas doses em preparo. Isso aconteceu com a gripe suína em 2009, com H1N1, para alguns medicamentos que foram distribuídos na época, que foram estocados, que acabaram não sendo usados, porque não tem esse benefício todo. Pode-se fazer esse argumento para alguns fármacos que estão agora sendo aprovados para uso com a Covid da mesma forma. Você aproveita que está todo mundo em pânico, preocupado, e corre para aprovar um tratamento que, em condições normais, não seria considerado benéfico o suficiente para merecer a aprovação, mas que na emergência todo mundo corre e acaba estocando. Mas, independente disso, são essas mesmas farmacêuticas que produziriam os insumos da cloroquina e que distribuiriam ela.
Então, a grande indústria quer aprovar outras drogas e não quer que a cloroquina, que é barata, seja usada. Não, a grande indústria é quem vai fabricar a cloroquina e distribuir ela. É quem tem as fábricas, é quem tem a produção de pílulas, é quem tem o embrulho, a logística de distribuição e por aí vai. O dinheiro vai para eles de qualquer forma. A questão é via qual droga. Então, acho um pouco complicado esse argumento, assim como eu acho complicado o argumento de que quem sabota a homeopatia, por exemplo, é a grande indústria farmacêutica, porque a indústria de homeopatia nos Estados Unidos movimenta o mesmo dinheiro que a indústria alopática. Quer dizer, não é uma indústria pequena contra uma gigante, as duas são gigantes. Dito isso, o que o FDA está falando independente daquele estudo ter sido revogado ou não no Lancet, os outros estudos todos não estão vendo benefícios da cloroquina. Então, o estudo que a gente já falou várias vezes aqui, inclusive da retratação, era um estudo que falava que a cloroquina e a hidroxicloroquina faziam mal, aumentavam as chances de mortalidade. Esse resultado ficou suspenso, não foi confirmado em outros estudos até aqui, mas os outros estudos mostraram que não tem benefício, que não melhora a vida das pessoas, então não justifica manter a droga em uso. Porque se sabe sim de efeitos colaterais dela, como problemas cardíacos, como problemas na retina, nos olhos e outras coisas, e tem a necessidade do uso da cloroquina pelas pessoas que têm um tratamento regular com ela para outras coisas como lúpus. Então, o FDA é mais um órgão, assim como o órgão de saúde inglês, assim como vários órgãos de saúde europeus, que fala que os benefícios não foram comprovados, não justificam manter o uso. Agora o pessoal vira a chave e pula para outra droga milagrosa, que vai ser o que vai nos salvar. Mas essa, pelo menos nesses países, não parece ser. Bem, agora a gente cruza o Rio Grande em direção à nossa quebrada latino-americana, começando pelo México, que enquanto reabre a economia, bate os seus próprios recordes de Covid-19. O México e o Chile, que a gente vai falar logo mais, é um dos países que está com os casos em uma das maiores subidas. Se você for olhar em termos relativos ao tamanho da população, a subida bem íngreme, bem alta em número de casos. Me surpreende que só agora isso esteja acontecendo, porque o México é um lugar que não estava tomando medidas de restrição há bastante tempo já. Não tenho como esperar qualquer coisa positiva da pandemia lá com as atitudes que eles estão tomando. E ainda na região do Caribe, Cuba quer testar turistas contra o coronavírus para evitar propagação. Antes do Átila comentar, falar aqui que muitos ouvintes nossos têm pedido para a gente falar da situação de Cuba. O estudo de casos de hoje também vai ser um país insular, então talvez até sirva aí de inspiração para o Átila estudar, mas eu queria deixar claro que é o Átila que está boicotando falar de Cuba, porque ele teme represálias. Eu já tenho a minha ilha favorita eleita, não quero competições aqui. Teoricamente, a Nova Zelândia não é uma ilha, é um arquipélago, né? Porque você tem mais de uma ilha. Né? Cuba, que é uma ilha. Islândia também. Então, além disso, de qualquer maneira, antes do Átila comentar, Cuba tem controlado bastante o número de casos com uma abordagem muito similar com aquela que a gente comentou, por exemplo, sobre a Etiópia, né? Que é você ter ali funcionários de saúde indo na casa das pessoas e fazendo um monitoramento de pessoas que estão em isolamento, de pessoas que demonstraram algum sintoma, das pessoas que tiveram contato com elas. Então, com essas equipes ali de saúde comunitária. E aí, sobre a situação mais geral, os números, o Átila vai passar. E lembrando que nós desejamos muito que Cuba tenha sucesso não apenas contra o coronavírus, mas também em seu programa espacial, já que a gente quer ver Cuba lançar um foguete. Cuba está nesse ponto em que a gente grava com 2.200 casos registrados, um número que eu acho provavelmente bem acurado e bem próximo da situação real, porque Cuba fez 136 mil testes para chegar nesses 2.200 casos. Então, em números absolutos, podem não ser tantos testes, 136 mil, mas em números relativos por milhão, é 3 vezes mais do que o Brasil fez, pelo menos.
em números, 3 ou 2 pelo menos, em números relativos para cada caso encontrado, é um número absurdo, porque é o equivalente a você testar 60, 50 pessoas para encontrar um caso de Covid lá. Quer dizer que é uma busca muito ativa pelos casos de coronavírus, o que indica que eles estão fazendo esse tipo de programa mesmo, que os países que sabem que não podem saturar o sistema de saúde se planejam para fazer, que é pegar agentes de saúde comunitária, colocarem eles para lá e para cá, para rastrearem quem teve Covid e quem está ao redor dessas pessoas. Não tem um país, talvez a Alemanha e Coreia do Sul, por não ter ouvido falar disso, e que estão esbanjando testes e um bom sistema de saúde, que conseguiu controlar a situação sem lançar mão desse recurso de correr atrás do rastreio do número de casos. Cuba é mais um deles, mas são países que já têm um histórico de programa de saúde que funciona melhor prevenindo doenças. O Brasil tem esse histórico de prevenir doenças com agentes comunitários de saúde. Eu vou falar desse número de novo no estudo de caso da Islândia, mas o Brasil tem 300 mil agentes comunitários de saúde, 289 mil e alguma coisa. É um número mais do que suficiente para a gente poder ter feito algo próximo do que Cuba fez e do que eu vou falar que a Islândia fez e do que a gente já falou que o Japão fez, do que o Vietnã fez, Taiwan fez e outros lugares fizeram. Bem, agora a gente vem aqui para o Brasil, já que a queda no preço dos combustíveis e nas vendas faz lucro da BR Distribuidora desabar 50%. E só antes de passar a palavra para o Felipe ou para o Átila, eu queria compartilhar a letra do cantor Thierry, que se chama Eu Já Peguei Coisa Pior, cujo o refrão é o coronavírus nunca me assustou, eu já peguei coisa pior e ainda chamei de amor. Era só isso mesmo. Eu ainda prefiro o clássico do MC Ray-Ban, que fala bactéria e se autocensura. Mas voltando aqui para a notícia, a BR Distribuidora soltou seu balanço sobre o primeiro trimestre, e aí a manchete, né, parece que, poxa, né, desabou aí e tal, né, vai falir, blá, blá, blá. Mas não, ela teve lucro de 234 milhões de reais. A questão é que esse número caiu pela metade. Né? Então, assim, não é que chegou a ter prejuízo, então as operações ainda foram lucrativas, porém, né, Covid, o fato do Covid ter chegado depois no Brasil, né, então ainda não tem esse impacto muito grande, e também uma queda do preço do petróleo internacionalmente. A grande questão é que ela dispensou quase 1/4 do seu quadro de funcionários. Então, a questão não é o lucro ou o prejuízo, a questão é o que foi feito para isso. E, nesse caso, uma das medidas foi dispensar 1/4 do quadro de funcionários, e isso sim acaba gerando uma situação mais complicada, né, falando aí de Covid, crise, petróleo e Brasil, tudo junto. E juntando uma coisinha aqui, para o pessoal que fala que, de fato, a nossa emissão de carbono caiu ao longo da Covid aqui. Mas para quem discute se isso vai ser uma tendência de longo prazo, se graças à Covid o mundo vai ser um lugar mais limpo, o grande problema é que a tendência é o quê? Com essa queda do uso de petróleo, o preço do petróleo cair, e aí quando a gente começar a retomar atividades, vai ser mais economicamente favorável, o incentivo maior vai estar na readoção de petróleo, que agora está mais barato, do que na adoção de novas tecnologias que são mais caras e que só vão se pagar mais lá na frente. Então, se antes da Covid, com o petróleo mais caro, já tinha que ter um planejamento para falar, putz, eu vou pôr painel solar e ele só se paga daqui a 10 anos, agora a tendência é esse painel solar levar mais tempo ainda para se pagar, em tempos de menos crescimento. Ou seja, é bem provável que quando a gente retomar as atividades econômicas, elas sejam mais sujas e não mais limpas por conta da queda do preço e da crise que vai estar todo mundo passando. Bem, agora a gente cruza a fronteira com a Argentina, onde um pastor transformou igreja em bar em protesto contra restrições desiguais de coronavírus. A ceia deve ter sido animada. O pastor Daniel Cataneu, ele da região de São Lourenço, ele se vestiu de garçom, né?
e abriu a igreja dizendo que era um bar, colocou ali mesas de bar, e só que na bandeja estavam bíblias, né? Como um protesto ali pelo fato de que a província de Santa Fé liberou os bares, mas ainda não liberou as igrejas. Os bares estão apenas com 30% de sua capacidade e tem que manter um registro de todos os seus clientes, que nem aquele formulário da Alemanha lá que a gente falou, porém as igrejas, por conta ali de serem consideradas aglomerações, não foram autorizadas. E o mesmo pastor anunciou que vai fazer um drive-in pentecostal, em que as pessoas vão de carro para assistir a missa ali numa área mais aberta. Então, apenas, né, um protesto curioso aí, e os pastores vestidos de garçom, e na bandeja as bíblias, dizendo, olha, o bar abriu, mas a igreja não pôde abrir e tal. Então, eu acho que, sei lá, poderia juntar as duas coisas, entendeu? Põe na bandeja a Bíblia e um vinho, porque Jesus bebia vinho. Ah, mas está na igreja, não pode beber. Ué, Jesus bebia vinho, entendeu? Não tem problema. Eu falar, eu entendo, pastor, e eu também prefiro ser servido cerveja na igreja. Era esse o ponto, não era? Mas inclusive, cerveja não tem na Bíblia, só tem vinho, eu acho. Eu não sei da cerveja, eu sei que Noé tomou um porre, isso está na Bíblia. Tomou um porre, ficou pelado, mandou o próprio filho para PQP, deu showzinho, vamos jogar real. Noé encheu a lata e deu showzinho. Vou ficar pelado mesmo, construir um barco aqui. Bem, agora a gente cruza a Cordilheira dos Andes em direção ao Chile, já que o ministro da Saúde foi substituído após contagem controversa de número de vítimas da Covid-19, né? Cabe lembrar que o Jaime Mañalich já tinha entrado em conflito, né, com autoridades locais, né, sobretudo alcaldes, né, que seriam prefeitos aqui no Brasil, em movimento que tem sido bastante comum em boa parte da América Latina, né, essa disputa entre o poder federal e o poder provincial, estadual, departamental, municipal, enfim, né? E isso tudo veio à tona com a ex-diretora do Departamento de Estatísticas e Informação de Saúde, a doutora Danuta Rajes, por conta de uma metodologia com riscos, né, para contabilizar os casos de Covid-19. Tem alguns pontos interessantes aí. Esse já era o ministro da Saúde, que tinha polemizado antes por estar contando mortos como recuperados de Covid há um tempo atrás, né? Porque, segundo ele, era um problema resolvido de qualquer forma e não seriam pessoas contadas. Teve que voltar atrás, mas agora a controvérsia recente eu achei interessante porque aqui não é controvérsia nenhuma. Então, o Chile, epidemiologicamente, vai muito mal. O Brasil tinha se tornado, há uma semana atrás, o país com o maior número de mortes por milhão de habitantes por dia, além do maior número de mortes por dia absoluto, e o maior número em números de casos e números de casos por milhão de habitantes por dia da América Latina. Ainda tinha o Catar, o Kuwait e mais um ou dois países do Oriente Médio que vão bem mal em número de casos, a gente pode até puxar um estudo de casos deles mais para frente, crescendo super rápido. Então, essa semana... Átila, de acordo com a jornalista científica Alejandra Matos, né, somente com os dados oficiais publicados pelo governo, na semana passada, o Chile bateu, né, como o país com a maior quantidade de falecidos diários por milhão de habitantes. Então, o Brasil se tornou o país que mais tinha mortes por milhão de habitantes, passou a Suécia, que estava dividindo com a gente o título, mas a Suécia está com as mortes caindo, no Brasil elas se mantiveram constantes, mas foi passado pelo Chile nos dois números, de mortes diárias e de casos diários por milhão de habitantes. Então a situação no Chile foi bem problemática e bem rápido, de uma coisa que aparentemente estava sendo controlada. Mas
alguns poréns aí que me fazem pensar que a situação deles nem é tão complicada quanto a nossa. O escândalo deles não é um escândalo aqui. Primeiro, por teste positivo, eles fizeram pelo menos 3 vezes mais testes do que o Brasil, o que quer dizer que os casos por milhão de habitantes deles são muito mais confiáveis que os casos brasileiros. E segundo, o escândalo recente deles é porque, segundo o que eu li, eu ainda não consegui descobrir se ele foi demitido ou se ele se demitiu, mas saiu, né? Eles estavam registrando nos números oficiais 2,8 mil mortes por Covid, enquanto o número real de mortes seria por volta de 5 mil. E essa diferença é porque 2,8 mil seriam mortes testadas positivas para Covid, seriam os números oficiais, mas ainda teria 2,2 mil mortes, 2,2 mil mortes ou 2,2 mil mortes de pessoas com sintomas de Covid que não foram testadas. Então, pessoas que morreram por síndrome respiratória aguda. O que dá mais ou menos 8 mortes não registradas para cada 10 mortes registradas por Covid. E é o número do Brasil. Tá? O nosso número de mortes por síndrome respiratória aguda, se você somar todos os estados, tá mais ou menos nessa proporção, tá? De quase 1 para 1, de 10 para 8 também. Mortes reconhecidas por Covid, 10, para cada 8 mortes por sintomas da Covid, em pessoas com idade de quem sofre de Covid, em lugares com incidência de Covid, mas que não foram testados para Covid. Então, o grande escândalo do Chile, essa controvérsia do número de vítimas, é exatamente a situação epidemiológica do Brasil. Exatamente no sentido de que as proporções são as mesmas. Mas lá foi um problema enorme e aqui pra gente é mais um dia. Com a diferença que a gente não tem ministro para sair. Já saíram 2. Bem, agora a gente vai para o estudo de caso dessa semana, como já tinha sido adiantado pelo Átila, iremos para a Islândia, né? Que assim como a Nova Zelândia é um país insular, e a gente pega aqui a manchete da revista New Yorker, How Iceland Beat the Coronavirus, né? Como a Islândia venceu o coronavírus, Átila e a Marina. Então, para começar, primeiro, disclaimer muito claro. A Islândia é uma ilha minúscula com 364 mil habitantes em que todo mundo se conhece e é todo mundo tão parente um do outro que eles precisam de um banco de registro genético e familiar do país para você descobrir se o seu companheiro ou companheira não tem risco de ter problemas genéticos por parentesco, se vocês querem ter um filho. Então, assim, é um país tão pequeno e tão uniforme que tem esse problema de troca. Inclusive, é um país que foi poupado da peste bubônica lá na época medieval. Eu não me arrisco a falar qualquer termo aqui porque eu vou estar errado e eu estou no pior podcast para errar sobre esse tipo de coisa. Átila, só como curiosidade, na última Copa do Mundo de 2018, que foi a primeira Copa do Mundo que a Islândia participou, e na época a gente fez até um Fronteiras sobre a Islândia, contando a história da Islândia, então quem quiser ouvir, vai lá. A gente fez, na verdade, da Eurocopa. Na Euro, tá certo, Euro 2016. Então, Fronteiras Invisíveis do Futebol sobre a Islândia. Mas eu odeio futebol, programa de história, Katsu. Tá? Não enche o saco. Mas na última Copa, que foi na Rússia, 20% da população foi para a Copa, tá? Então, assim, a população é 330 mil pessoas, 60 mil foram para a Copa. 10% era só a comitiva do time, né? Basicamente isso. E só um clickbait para ouvir esse Fronteiras, descubra por que era legal você matar um basco na Islândia até coisa de 4, 5 anos atrás. E eu imagino que é o time composto pelo bombeiro da cidade, pelo padeiro. Não, é a geração de ouro da Islândia. Tem jogadores nas principais ligas do mundo. O filho do Sigmar, o filho do Gudjonsen, são bons jogadores. É tudo filho de alguém. E o que eles fizeram? Então, assim, o disclaimer é esse: eles são pequenos. É uma ilha, tudo bem, a população é super pequena, mas o que eles fizeram foi milagroso. Primeiro, eu não vou falar por datas com a Islândia, porque o que eu acho mais legal é o tipo de resposta que eles tiveram. A Islândia importou os primeiros casos de
de coronavírus, ao que tudo indica de islandeses que viajaram para esquiar na Europa, na Itália, e voltaram de lá com o vírus. Assim que começaram a aparecer os primeiros casos, eles já estavam com um programa de rastreio e acompanhamento de contatos, que, diga-se de passagem, o Brasil também teve para as primeiras pessoas, tanto que quando o pessoal deu entrada com o vírus aqui, a gente ficou até sabendo que era uma pessoa do bairro tal, teve festa com 30 pessoas em casa quando o cara voltou e por aí vai. Todo o país tem essas histórias para os primeiros casos, mas a Islândia montou uma equipe que continuou agindo dessa forma para todos os casos que apareceram em seguida. Então o que acontece? Eles fizeram uma equipe de 50 pessoas para rastrear contatos. Todo mundo que aparecia e começava a manifestar sintomas era testado, rastreado e acompanhado. Quem estava ao redor ia para isolamento. E com isso eles conseguiram conter a epidemia lá com essas 50 pessoas, sem ter que fechar comércio, sem ter que fechar muita coisa. Eles fecharam aglomerações para mais de 20 pessoas por um bom tempo, fecharam salões e outras coisas que eles colocaram como serviços não essenciais ou muito arriscados por barulho, fecharam escolas e universidades, mas não muito mais do que isso. E aí só com rastreio de contato eles chegaram apenas em 1.810 casos e 10 mortes. É muito pouca gente, é muito pouco caso, mesmo para um país de 300 mil habitantes. Então assim, por ser um país pequeno, por ter esse acompanhamento genético de tanta gente por lá, porque eles têm parentesco e por aí vai, por serem poucas pessoas, eles financiaram um esquema de testes que dizia basicamente que quem quisesse fazer teste na Islândia poderia fazer. Eles acabaram fazendo mais de 60 mil testes, o que parece pouco em números absolutos, né? É pouco em números absolutos, mas em números relativos ao país, isso é o equivalente a 15, 16% da população toda do país sendo testada. E para quem testava positivo, eles isolaram e sequenciaram os vírus dessas pessoas. E com isso eles descobriram que tiveram várias entradas do coronavírus no país. Não só o vírus que veio da Itália, mas também pessoas que trouxeram vírus do Reino Unido, da Ásia, dos Estados Unidos para lá. Então tiveram mais de um ponto de entrada. Por ser uma ilha, isso fica bem fácil de controlar, acompanhar e ver o que aconteceu. Conseguiram conter o número de casos. Tem a menor mortalidade registrada por coronavírus do mundo, fica em 0,6%, que é um número muito próximo do número real da mortalidade do coronavírus por infecção. Então, provavelmente é o único país onde dá para a gente saber de fato quantas pessoas o coronavírus mata, porque principalmente quem pegou o vírus lá era o pessoal mais novo, e não passou para os idosos, então a mortalidade deles não chegou a ser alta, porque a cadeia de transmissão não foi longa o suficiente para chegar nas pessoas com mais vulnerabilidade. Então eles ficaram só com esse índice de 0,6%, o que é extremamente baixo, provavelmente o limite mínimo de mortalidade do vírus. E tudo isso sem precisar usar máscara nem nada, só com esse time de 50 pessoas que foram traçar contato. O que eles fizeram de diferente para um time pequeno desses conseguir fazer a diferença toda? Quem conduziu tudo lá, as medidas de fechamento, restrição, contenção, quem deve ser rastreado ou não, o que faz, foram experts da área médica, foram epidemiologistas e outras coisas, então não houve interferência política nas medidas sanitárias, nem interferência econômica, foram medidas científicas e epidemiológicas em cima do que deveria ser fechado e feito. Isso a primeira-ministra admite como o ponto crucial do que fez o número de casos deles ser tão baixo. Foi a ação desse pessoal que estava super bem preparado e tinha condições de correr atrás dos contatos e rastrear. E foi a comunicação constante com o público. Eles têm inclusive lá 3 pessoas que falavam sobre coronavírus todo dia nos órgãos oficiais, que é o trio comunicador deles, que é o equivalente ao Anthony Fauci nos Estados Unidos, ou ninguém no Brasil, porque não tem ninguém oficialmente falando disso constantemente agora, e com isso conseguiram. Mas a gente tem o Átila. Obrigado, mas é o tapa-buraco. Eu tenho certeza que que grande parte da audiência aqui se deve justamente pelo fato de não existir um órgão oficial falando o que eu estou falando, ao contrário desses lugares. Testando tanta gente, eles conseguiram chegar no número real de casos e outras coisas. Mas, apesar desse esbanjamento de testes para eles, tem uma coisa que é bem legal entender do que aconteceu por lá, que é o seguinte:
Em números absolutos, alguns países se destacam muito mais, como é o caso do Brasil e o caso dos Estados Unidos, que tem quase 1 milhão de casos aqui, 1 milhão de casos nos Estados Unidos, ou muito mais, né? No nosso caso, porque os Estados Unidos têm 2 milhões de casos, 25 milhões de testes feitos. O Brasil tem 890 mil casos e menos de 2 milhões de testes feitos. Então a gente provavelmente tem muito mais casos por aqui do que os que estão registrados agora. Mas isso são números absolutos. Em números relativos, quando a gente organiza, seja casos totais ou seja mortes por milhão, aparecem outras regiões, como o Catar, San Marino, Vaticano, no caso de mortes por milhão, Andorra, que são lugares que têm uma população muito pequena, né? Andorra são 78 mil pessoas, San Marino são 33 mil pessoas, San Martin, Isle of Man no Reino Unido, né? Eu não sei nem se é parte do Reino Unido, mas... É da Commonwealth. A Ilha de Man, ela é uma posse britânica, mas que teoricamente ela tem uma autonomia, mas ela é uma dependência do Reino Unido, né? Uma dependência autônoma do Reino Unido. Então eles elegem um governador próprio, porém a rainha é a Elizabeth II e algumas questões de defesa eles são ligados ao Reino Unido. Então eles não têm, por exemplo, um exército próprio, né? Eles têm um autogoverno, mas é um reino, é uma dependência da coroa, nome jurídico. Até porque a população é de 83 mil habitantes, né? Então, esse é o grande ponto. Exército. E onde tem a corrida de moto mais maluca do mundo, que sempre tem alguém que morre lá. É tudo que eu sei de lá. Que você pode correr o quanto você quiser. Então o que acontece? Quando o pessoal quer falar que o Brasil não está tão mal, que podia ser pior, embora não extrapolem os números para ver o que quer dizer ser pior numa taxa dessas, se falar em números relativos, em mortes por milhão de habitantes ou alguma coisa assim, tem vários outros países na frente do Brasil em situação pior. Só que muitos desses países são países com 90 mil pessoas, 150 mil pessoas, 70 mil pessoas e por aí vai. É uma cidade. E o que acontece nesses lugares, como é o caso da Islândia, é que, por mais que a população seja menor, a dinâmica de espalhamento é a mesma. Você vai ter uma pessoa que infecta 15, que infecta 50, que infecta 100, que infecta 1.000, 2.000. Então o número de casos inicial cresce muito rápido, independente de onde for, né? O que muda de um país muito grande para um país muito pequeno é quantos focos de coronavírus tem, quantos focos de doença tem. Mas cada foco vai envolver, cada surtozinho local vai envolver 100, 200, 300 pessoas. Então, em um lugar onde tem pouquíssima gente, como San Marino, que tem 34 mil pessoas no máximo, e muito idoso, 2 focos de transmissão vão ter 1.000 pessoas no total. E aí se morre uma parcela disso porque são idosos, por milhão de habitantes, esse número é estratosférico. Foi o caso da Islândia. A Islândia, por muito tempo, no começo, foi um dos países com maior crescimento per capita, porque tem 300 mil pessoas e um foco com 1.800 casos. Mas quando você vai ver, quando tomam as ações de controlar o número de casos, ele para de crescer em proporção a isso e em bem pouco tempo está tudo normal. Então, a Islândia ilustra isso muito bem. Eles, por um tempo, se você fosse olhar em números relativos, eram um dos piores lugares, porque tinha muitos casos por habitante, tinha um crescimento muito rápido em relação à população, mas que parou em 10 mortes e a situação está controlada e não é mais problema. Então, só para dizer que comparar números relativos é muito difícil, especialmente quando a gente não testa o suficiente e quando tem esses fenômenos de um lugar minúsculozinho com muito caso. Faz sentido você comparar os países que são bem grandes, como o Brasil, Reino Unido, Espanha, até a Bélgica nesse meio, mas enfiar esses paizinhos com menos de 100 mil habitantes no meio é complicado. E a outra coisa é que, mesmo em termos relativos, a Islândia conseguiu conter um surto num país de 300 mil pessoas com 50 e poucos funcionários que eram os que faziam rastreio de contatos. Então, pouquíssima gente fazendo rastreio de contatos. Se extrapolarmos esse número para a população brasileira,
Eu fiz uma conta de padeiro aqui e deu mais ou menos 30 mil pessoas para poder fazer rastreio de contatos e conter o surto ao redor de alguém que chegou a testar positivo, se você estiver fazendo teste suficiente. E eu fui ver quantos agentes comunitários de saúde o Brasil tem, que são pessoas que já lidam com comunidades, já visitam, conhecem as comunidades e já fazem o acompanhamento das famílias nas regiões atendidas. E o Brasil tem 300 mil desses. Ou seja, em termos relativos por milhão de habitantes, o Brasil tem uma capacidade 10 vezes maior de conter a doença rastreando contatos do que a Islândia tem. Não somos uma ilha, mas a gente tem essa vantagem absurda de uma mão de obra que já é treinada e feita para isso, que não estamos usando. Então, algumas cidades estão fazendo uso desse tipo de mão de obra. Era muito bom se o país inteiro estivesse fazendo, porque, para mim, a maior lição da Islândia não é a validade do teste genético, não é a validade deles terem testado todo mundo que queria testar, não é o fato de 60 mil testes resolver o problema da população deles, mas sim de uma força-tarefa de 50 pessoas conseguir chegar e conter a situação sem eles nem precisarem adotar medidas de restrição tão grandes ou até o uso de máscara. E mesmo assim a coisa deu certo. Tem a vantagem da ilha, claro, mas esse uso de mão de obra foi o que a gente já viu para o Vietnã, já viu para o Taiwan, já viu para outros lugares, até para o Japão, se bobear, e aqui fez muita falta. Para a gente começar a fechar aqui o nosso programa, um abraço para Olga, de Florianópolis, e para o namorado dela, o Luiz Beber, e também para a Isadora Deschamps, amiga dela, que disse que o amigo da Isadora, ele ficou 2 meses preso na gloriosa República de Vanuatu, já que ele é um atleta de highline, foi gravar um documentário lá, quando os voos ficaram cancelados, e ele conseguiu voltar para o Brasil no final de maio em um avião militar que estava fazendo repatriação da região. Inclusive, ela oferece ali um papo sobre a gloriosa República de Vanuatu. Um abraço também para o Rafael Pandolfo, de Foz do Iguaçu, que mandou ali algumas observações sobre as atividades na fronteira entre Brasil e Paraguai. Um abraço para Débora Yamamoto, que nos ouve do Japão e disse que lá o governo está dando 100 mil ienes para todos os moradores, que você preenche lá um formulário e também tem programas específicos em relação a postos de trabalho e pessoas que perderam o seu emprego. Um abraço também para o William, para o Paulo Fernandes Silva Gomes, que disse para o Átila que um pouco da raiva que as pessoas sentem quando vem você falando é porque você fala muito calmo e parece que você não está sofrendo com a quarentena. Um abraço para o Diogo Romão, para o Darcio Vieira, o Bruno Milanês, o Ítalo, o Luiz Gustavo Costa, o João Bogan, Alexandre Martins Rodrigues, que nos escreveu lá de Portugal, Bruno Milanês, o Silvio Silva Júnior, que foi uma das várias pessoas que esclareceu que as martas, infelizmente, são abatidas para a produção dos pincéis. E, finalmente, o nosso ouvinte Rodrigo Gigoneto, que mora na Suécia, na cidade de Ecro, ele perguntou assim: as mortes aqui caíram no último mês de uma média de 170 para 40 por dia. O que essas taxas querem dizer? Que o vírus está perdendo força? Um abraço, Rodrigo. Então, responde aí o Rodrigo, Átila, por favor. Perfeito. Primeiro, para deixar claro que a alegria aqui é de participar do podcast, não a alegria com a quarentena. Porque se vocês verem minha cara, eu tô miserável por esses tempos. O pessoal tem mandado os prints. Inclusive, perdi um tufo de cabelo na têmpora esquerda aqui, que é certeza que é estresse. Esse provavelmente não cresce mais. Sobre o vírus estar perdendo a potência, primeiro, para o vírus perder a potência, isso teria que ser um fenômeno epidemiológico rastreável em um grupo, certo? Não existe é como dizer, os seres humanos estão criando asas. Não. Da maneira como isso acontece na biologia seria, alguém nasceria com essas asas ou com uma propensão a desenvolver asas e a linhagem dessa pessoa herdaria essa propensão. Não existe um fenômeno genético que acontece simultaneamente no mundo todo. Então, uma diminuição de casos dessa ser geral tende a ser muito mais uma questão ambiental ou humana do que biológica do vírus. Isso é válido para qualquer país na situação atual.
podia ser o caso de uma linhagem do vírus ser menos fatal, menos letal, e ela ser a que está mais sendo transmitida. Isso não se mostrou até agora em situação nenhuma, nem a gente tem muito motivo para esperar que isso aconteça, porque os sintomas da Covid acontecem depois da transmissão. O que faz diferença para o vírus é o que acontece antes da transmissão e aumenta ou diminui as chances dele ser transmitido. Se os sintomas das pessoas aparecem depois, não é muito alguma coisa que vai fazer diferença para a evolução, não tem por que ele ir para alguma direção. É mais provável, como eu disse, que seja um fator ou social ou ambiental. O fator social poderia ser as pessoas estarem agora chateadas, revoltadas, se protegendo mais, porque estão vendo que a Covid é um problema sério, ao contrário do que eles estavam contando no começo, ou melhor, ao contrário do que alguns esperavam no começo, e com os outros países não deixando os suecos entrarem, os suecos começaram a tomar mais cuidado com a Covid. Acho possível, acho plausível, não sei se é o mais provável. Ou pode ser um fenômeno ambiental. E aí, para ser um fenômeno ambiental, eu vou puxar de novo a história que o Anderson falou na entrevista que eu fiz com ele, que eu trouxe no episódio da semana passada, que pode ser o caso da sazonalidade das estações do ano terem um efeito grande na transmissão do coronavírus. Não um efeito que impede dele ser transmitido ou garante que ele é transmitido, afinal a gente tem países que têm condições climáticas próximas, mas epidemias discordantes, como é o caso da Noruega, Dinamarca e da Suécia, mas é o caso das estações favorecerem ou não a transmissão do vírus. Se isso acontecer, explicaria bastante porque a Suécia está entrando no verão, e no verão é onde tem menos transmissão de vírus respiratórios, porque as pessoas ficam mais tempo fora, mais tempo de janela aberta, com mais ar circulando, o ar está mais quente, o vírus dura menos tempo no ar e por aí vai, e com isso a transmissão estaria caindo. E isso explicaria, como eu disse já, o crescimento dos casos agora aqui no sul da América do Sul, como no Chile, como talvez aconteça com a Argentina, o Paraguai e Uruguai mais para frente, porque a gente vai entrar no inverno agora. Isso, para mim, é o que mais explica o que está acontecendo na Suécia. É o verão e a transmissão de qualquer vírus respiratório nesse período é menor. E eu sempre dou respostas longas. E antes do Matias fechar aqui o programa, eu já me despeço aqui de vocês com mais um Alto Jabá, que foi que na quarta-feira passada saiu um episódio novo do Repertório, o programa de entrevistas do Xadrez Verbal, que é outro feed, tá? Então para você, não tô achando tal, é outro feed, tá? Um feed separado, aquele que eu mencionei que a gente fez com o Átila, inclusive, e na semana passada eu conversei com o Indy Capaz e o Gustavo Simões sobre pesquisa no Brasil, sobre inovação tecnológica no Brasil, por conta do desenvolvimento de uma máscara contra, pensando na situação atual de pandemia, e a gente conversou, mas a conversa foi mais geral sobre pesquisa, sobre inovação. O Gustavo Simões é da Nanox, que é ligada ao UFSCar, e o Indy Capaz é do IEC, lá de Boston. Então a gente conversou sobre a máscara Otto e todo esse cenário aí que eu citei. Então, como eu disse, me despeço por aqui. Um beijo aí na mucosa do pulmão de todos vocês. Apenas lembrando que teremos o programa convencional nessa sexta-feira, lembrando que durante a pandemia o formato agora é quinzenal, não mais semanal. Aproveito para mandar um abraço para Carmen Gama, que adorou o termo técnico, ela vai adotar, diz que nós somos ótimos, e o José Carlos Júnior também apoia o uso do termo técnico, e ele pergunta... O termo técnico que a gente tem usado, Átila. Eu não sei se está um pouco sujo aí. Bem, não vou repetir, até fiquei corado agora, mas ele que pergunta, né, se a gente fará algum dia um estudo de caso sobre o Brasil ou está cedo demais, enfim, e ele diz que em Ribeirão Preto, cidade onde ele reside, o número de casos só cresce, mas parece que grande parte da população não está nem aí, é a impressão que eu tenho também. Aproveito também e mando um abraço para todos os ouvintes, meus seguidores no Twitter, que mandaram mensagens positivas em relação à internação do meu pai, que felizmente foi testado negativamente para o Covid-19.
fez ali foi uma internação de rotina por conta de um problema no catéter, mas se tudo der certo, terá alta na próxima quarta-feira. Então agradeço a todo mundo que se manifestou no Twitter em preocupação. Bem, é isso. Voltamos na terça que vem com o especial do coronavírus e, como já dito, tem xadrez verbal essa semana. Beijo na mucosa do pulmão de vocês, mas só do pulmão transplantado, porque o outro estava feio, viu?